Uma outra forma de verificação de cumprimento da legislação ambiental em relação ao desmatamento, muito importante, é a verificação da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal dos proprietários de imóveis rurais, dos empreendedores que desenvolvem atividades econômicas na área rural ao longo de todo o território nacional. Essa informação ela só pode ser obtida justamente junto àqueles órgãos encarregados de promover a reparação desses danos ou promover a responsabilização criminal desses infratores, dessas pessoas físicas e jurídicas que praticaram ilícitos ambientais relacionados ao desmatamento. O Ministério Público, como sabemos, é a instituição encarregada de provocar o Poder Judiciário em relação a essa reparação, quando não tiver êxito na esfera administrativa, porque o próprio Ministério Público ele também instaura procedimentos de investigação da prática de ilícitos, durante os quais é possível, inclusive, ser celebrado algum acordo, um termo de ajuste de conduta, um TAC, entre o Ministério Público e o empreendedor, o produtor rural, que se compromete a regularizar a sua situação perante a legislação ambiental brasileira. Então, num primeiro momento, cabe verificar as bases de dados do Ministério Público. O Ministério Público Federal disponibiliza muitas informações online, seja as informações referentes aos chamados procedimentos preparatórios, que são aqueles que antecedem a própria instalação do inquérito civil, a própria instauração do inquérito civil, seja o inquérito civil em si, que é o equivalente ao inquérito policial na esfera criminal. O inquérito civil é aquele que investiga a prática de um ilícito ambiental de natureza civil, ou seja, que causou um dano ambiental, mas esse dano ambiental não chega a caracterizar um crime ambiental. E, além disso, o Ministério Público disponibiliza também as informações sobre as investigações criminais que ele próprio desenvolve, ou seja, além dos inquéritos policiais que os órgãos de segurança pública desenvolvem, Polícia Federal e Polícia Civil, é possível ter acesso às investigações criminais conduzidas no âmbito do próprio Ministério Público e, além disso, ele disponibiliza as informações sobre os TACs que estejam vigentes, que tenham sido celebrados e que estejam em curso. Isso é uma informação importante porque, na realidade, quando o empreendedor ou o produtor rural celebrou um TAC com o Ministério Público, ele pode estar cumprindo ou pode não estar cumprindo esse TAC. Então, é importante, é fundamental verificar, sempre que houver a celebração de um TAC, verificar junto ao próprio Ministério Público, em primeiro lugar, mas se o Ministério Público não tiver essa informação muito atualizada ou houver uma dificuldade de acesso por qualquer motivo, pode-se também verificar junto ao próprio cliente, ao próprio potencial tomador de crédito, se ele está cumprindo as obrigações previstas no TAC, desde que a instituição financeira não se satisfaça com a simples declaração do cliente desacompanhada de provas, Quando se fala em verificação junto ao cliente ou potencial tomador de crédito, fala-se em apresentação de documentos que devem ser confrontados com o conteúdo do TAC para verificar se efetivamente aquelas obrigações que foram assumidas estão sendo cumpridas no prazo que foi combinado com o Ministério Público. Em relação ao inquérito civil, que poderá vir a se tornar um processo judicial ou poderá vir a ser arquivado, se o Ministério Público constatar que, na verdade, não houve a prática do ilícito, também, da mesma forma, cabe ouvir o Ministério Público, cabe ouvir o cliente, cabe analisar essas informações para verificar aí qual é o provável desfecho em relação a essa investigação. Vamos falar mais disso na fase de avaliação dos riscos relacionados ao desmatamento.
Nesse slide vocês podem verificar uma foto aí de uma comunidade indígena, porque quando se trata de riscos envolvendo questões indígenas e também quilombolas, quem investiga essas situações é somente o Ministério Público Federal. Então, enquanto a questões indígenas, quilombolas e também infrações ambientais de competência federal, a verificação deve ser feita junto ao Ministério Público Federal. Já no que diz respeito a outras infrações ambientais em geral, digamos assim, a verificação deve ser feita junto ao Ministério Público Estadual ou do Distrito Federal, de maneira similar ao que foi visto no que diz respeito aos órgãos ambientais, né? Aos órgãos do Poder Executivo. Então, a matéria ambiental, em regra, é competência estadual, isso também vale para o Ministério Público. Por isso, é fundamental consultar também o portal que está disponível online, administrado pelo Ministério Público Estadual, no site do Conselho Nacional do Ministério Público, que traz informações sobre inquéritos civis e sobre termos de ajuste de conduta celebrados entre empreendedores e produtores rurais, no caso, junto ao Ministério Público Estadual e do DF. Quando houve o ajuizamento de ação civil pública, quando o inquérito civil culminou no ajuizamento de uma ação civil pública, é preciso verificar essa informação junto aos sites dos tribunais de justiça, ao judiciário, Poder Judiciário Estadual, certo? Isso também ocorre na esfera federal. Então, quanto a processos judiciais em si, normalmente o Ministério Público não disponibiliza online, normalmente disponibiliza, a informação só está disponível junto aos tribunais de justiça. Mas em alguns estados o Ministério Público disponibiliza informações online sobre ações civis públicas também. Vocês vão encontrar mais informações sobre isso no material didático desse curso em PDF, fornecido a vocês. Com relação a termo de ajuste de conduta, vale tudo o que eu comentei em relação ao Ministério Público Federal, e com relação a inquérito civil ou mesmo ação civil pública, também vale aquela regra de ouvir o cliente, ouvir o Ministério Público, analisar documentos, ouvir o departamento jurídico da instituição financeira para fazer uma análise, uma estimativa do potencial desfecho desses inquéritos civis ou desses processos judiciais. Falamos de processos judiciais agora para a esfera estadual e vale o mesmo para a esfera federal. Como eu disse a vocês, a maioria dos ministérios públicos não disponibiliza informações sobre ações civis públicas nos seus próprios sites, e o Ministério Público Federal também não disponibiliza informações sobre processos judiciais naquele portal que constou do slide anterior em relação a inquéritos civis, ITACs e outros procedimentos que precedem o ajuizamento de uma ação, de um processo judicial. Então, isso significa que, para verificar uma situação ainda mais grave, que é a situação em que o Ministério Público já encerrou suas investigações na esfera administrativa e concluiu que era o caso de ajuizar uma ação, porque ele não celebrou nenhum acordo com o infrator ambiental, com o praticante do ilícito ambiental, e resolveu ajuizar uma ação contra esse potencial praticante do ilícito ambiental. Para obter essa informação, é necessário consultar os sites do Poder Judiciário. Isso deve ser feito no que diz respeito à Justiça Federal, nos sites dos tribunais regionais federais. O Brasil tem 5 regiões, a Justiça Federal se subdivide em 5 regiões, né, 5 tribunais regionais federais, e nos sites desses tribunais regionais federais, os TRFs, é possível fazer consultas em relação a processos judiciais de primeira e de segunda instâncias. Basta ter o CPF ou o CNPJ ou a razão social do potencial tomador de crédito e fazer a busca pelo nome ou pelo CPF ou CNPJ e verificar, dentre os resultados dessa busca, verificar
quais os assuntos envolvidos, quais as matérias envolvidas em cada um desses processos judiciais. No caso de um cliente que tenha muitos problemas de governança, digamos assim, normalmente ele vai ter também problemas tributários, problemas com fornecedores, problemas com clientes, e é possível que se encontrem muitos processos, né? Principalmente, na verdade, no âmbito da Justiça Estadual. No âmbito da Justiça Federal, o mais provável é aparecerem muitos processos tributários, ou seja, execuções fiscais. E aí vai ser necessário uma leitura do resultado dessa busca, item a item, para separar ali aquilo que diz respeito à matéria ambiental ou questões envolvendo comunidades indígenas e quilombolas. Porque as execuções fiscais, para efeito de análise de risco de desmatamento, não interessam. Elas dizem respeito à análise de riscos financeiros, que é feito por uma outra área de cada instituição financeira. Mas essa separação do que é relevante para efeito de risco de desmatamento do que não é, vai ter que ser feita pelo departamento jurídico, pelo analista de risco socioambiental, pelo estagiário da área, com as orientações que estamos fornecendo aqui nesse treinamento. Em relação à busca nos sites da Justiça Estadual, como eu disse, o leque é ainda mais variado, porque aí podem aparecer as ações em matéria tributária, ou seja, execuções fiscais ajuizadas por estados e municípios e Distrito Federal, quando se tratar do DF, e também ações envolvendo clientes, né? Ou seja, matéria de consumidor, fornecedores, qualquer questão societária também em que o potencial tomador de crédito esteja envolvido em matéria civil e criminal. E na esfera federal também essa busca vai aferir questões cíveis e criminais envolvendo o potencial tomador de crédito, e é preciso então separar, com base na descrição do objeto da ação, quais são os processos relevantes para efeito de riscos de desmatamento. Quando esses processos não se esgotarem na segunda instância, eles poderão chegar até o Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, STF e STJ. Para isso, é necessário, da mesma maneira, fazer uma busca por nome ou razão social, conforme seja pessoa física ou jurídica, CPF ou CNPJ, nos sites do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, cujos endereços estão descritos no material didático fornecido a vocês, e também informações em detalhes com os links para saber onde buscar esses dados. Yeah.